Uma pergunta aqui interessante. Será que a alergia alimentar do meu filho pode sumir com o tempo? Olha, depende, né? Existem alguns fatores de gravidade, alguns fatores realmente que induzem o paciente a não ter uma tolerância espontânea, tá? Então a gente tem que ficar de olho nessas situações. Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um paciente que tem uma IgE específica, uma dosagem do anticorpo da classe IgE, que mede processo alérgico, né? Por exemplo, ao amendoim, acima de 5, é um paciente que tem pouca chance de tolerar aos 4 anos, ou seja, ele faz aos 12 meses de idade e essa IgE total ela vem acima de 5, então tem pouca chance de haver tolerância até os 4 anos de idade. Um paciente, por exemplo, que tem uma IgE ao leite de vaca, né, principalmente caseína positivo, que nós sabemos que a caseína é uma proteína termoestável. Então, ela teria uma chance de ficar tolerante até os 18 anos de idade de apenas 60%, ou seja, 40% depois dos 18 anos ainda vai continuar com esse processo alérgico, ainda pode, então, desenvolver processos graves, alérgicos, anafiláticos, reações anafiláticas ao leite de vaca, que é uma reação extremamente grave, tá bom? Paciente que tem IgE para ovo acima de 50, ou seja, tem baixas chances de estar tolerante também até os 18 anos. Um paciente que, de certa forma, tiver um IgE menor, ele teria um melhor prognóstico para a tolerância. Então, quanto menor o IgE daquele paciente, o IgE total, melhor o prognóstico daquele paciente. E também um paciente que, de certa forma, conseguir tolerar as chamadas comidas baked, comidas cozinhadas, cozidas. Baked é um anglicismo, né, utilizado aqui muito pelos brasileiros, mas acaba sendo utilizado no mundo inteiro como se fosse um estilo, né, de comida. Comida baked, comida cozinhada, comida que, de certa forma, muda estruturalmente as proteínas dos alérgenos e faz, então, com que eles percam o potencial alergênico. Então, quem tolera uma comida baked tem um bom prognóstico para tolerância. E também a castanha, por exemplo, quem tem uma alergia a mais de um tipo de castanha também tem uma tendência maior a ter um pior prognóstico, ou seja, um pior prognóstico de tolerância, uma chance menor de desenvolver tolerância, por assim dizer, tá bom? Então eu dei somente alguns exemplos, é lógico que isso muda um pouquinho de paciente para paciente, mas só para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, né, de como é que funcionaria as escalas de avaliação e as previsões, as previsibilidades para a tolerância, para a continuidade, então, do processo alérgico alimentar, tá bom? Um abraço, obrigado!